Glória a Deus. Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo de número 16. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Eu os julguei. Em chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor. Porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis limpos, purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e as novidades do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e por causa das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: num dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiveram restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Oremos. Senhor Deus, fale ao nosso coração através da tua palavra. Nos abençoe, ó Deus. Nos traga um entendimento para que possamos
aplicar as verdades eternas contidas nesse texto nas nossas vidas. Repreenda, Senhor, toda ação e retaliação do inimigo contra as nossas famílias e contra nós nessa noite. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o reverendo Marcos Sérgio não está conosco, porque ele está na nossa congregação em El Shaddai, junto com o presbítero Idobrando, ministrando a palavra do Senhor. Coube a mim, nessa noite, trazer a meditação da palavra de Deus. E esse é o texto que Deus colocou no meu coração. Ezequiel, capítulo de número 36. Diz o ditado popular, onde há vida, há esperança. Mas o inverso também é verdade. Onde há esperança, encontramos motivos para viver. Nas palavras de um teólogo suíço, Emil Brunner, a esperança está para o sentido da vida como o oxigênio está para os pulmões. É impossível viver sem esperança. A esperança nos leva a levantar pela manhã. A esperança nos dá e nos faz acreditar que amanhã pode ser o novo dia. Para os crentes, a esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos fortalece, nos anima, e nos dá coragem para continuar. Mas nós estamos diante de um texto, em que o profeta está profetizando para uma nação desolada, sem esperança. Essa nação, ela foi levada para o cativeiro, ela está sem nada. O povo perdeu a esperança. É nesse momento que Deus se apresenta àqueles homens, através do profeta Ezequiel, como o Deus que restaura o seu povo. Grave essa frase: o Deus que restaura o seu povo. De tempos em tempos, nós precisamos de uma restauração. De tempos em tempos, nós precisamos de um reparo na nossa vida espiritual. A propósito, restauração é ação de recuperar, ação de reparar, é conserto, é recuperação, é trabalho que é realizado em uma obra de arte, em uma construção, onde faz com que as partes que estão deterioradas sejam restabelecidas. A pergunta que deve ecoar no nosso coração nesta noite é: como está a sua vida espiritual? Está precisando de uma restauração? O Deus que restaura o seu povo está aqui hoje. Deus às vezes tem que restaurar a vida espiritual, o emocional do pastor. Deus tem que trazer o ânimo para o presbítero, dar força para o diácono, cuidar de nós, porque Ele é o Deus da restauração. E como o texto diz, Ele não faz isso simplesmente porque merecemos, não, por amor ao seu próprio nome. Deus da restauração. Ezequiel talvez seja o livro menos lido da Bíblia, menos estudado. Calvino começou a fazer o comentário, João Calvino começou a fazer o comentário do livro de Ezequiel, fez apenas 12 capítulos e parou. Martinho Lutero, ele dizia que ele tinha dificuldades de compreender o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é fantástico. Ezequiel foi um homem levantado por Deus para profetizar em um tempo específico para um povo específico. Ele profetizou para os exilados. Foi no ano 595, 597, a segunda invasão da Babilônia em Judá. Lá no texto de 2 Reis, capítulo 24, versículo 14, diz o seguinte: transportou o rei da Babilônia a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo, o rei da Babilônia levou 10.000 judeus, israelitas. Ninguém ficou, senão o povo
pobre da terra. Toda a classe nobre, o rei da Babilônia levou para o cativeiro. Entre eles estava Daniel, estava o profeta Ezequiel. Ezequiel vai ser contemporâneo de Daniel e de um outro profeta, um profeta chamado Jeremias, que escreveu o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Ele tem uma diferença de idade de aproximadamente 20 anos do profeta Jeremias. Jeremias não foi para o exílio, ficou. Foi testemunha ocular da desgraça que estava a nação de Judá. Mas Ezequiel não. Ezequiel, ele foi deportado para o cativeiro. Ele ficou lá na Babilônia. O seu pai se chamava Buzi. Observe comigo, Ezequiel capítulo 1, versículo de número 3, que diz assim: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus. Outra coisa interessante, ele era filho de Buzi, de uma família sacerdotal, e ele era, então, sacerdote. Ele ainda não trabalhava no templo, porque no templo o sacerdote só podia trabalhar com 30 anos de idade. Nessa época, aproximadamente, Ezequiel tinha seus 25, 26 anos de idade, quando ele é levado para o cativeiro, para o exílio da Babilônia. Agora, há um outro dado importante a respeito de Ezequiel, que a gente não pode deixar de passar. Ezequiel era casado. Segundo Ezequiel, capítulo 24, nos dá essa informação. Ele era casado e diz que a sua esposa morreu no exílio da Babilônia de maneira súbita. E a profecia, o que Deus mostrou para Ezequiel, é que ele não poderia chorar. Ele não podia ter o tempo de luto com a esposa, pela esposa. E era o profeta sendo a mensagem. Observe que no Antigo Testamento, o profeta, ele encarnava a mensagem de Deus. Ele era a mensagem de Deus. Oséias teve que casar com uma prostituta e buscar a prostituta se prostituindo, que era a sua esposa, porque era assim que Deus se sentia. Era uma maneira pedagógica de Deus dizer: olha, o meu povo está se prostituindo, e eu vou trazê-lo de volta. É a mesma coisa com Ezequiel, ele encarna a mensagem, a sua esposa morre de maneira súbita, para dizer que Judá morreu, e que Deus não iria chorar por eles, não ia ter o luto por eles. É a mensagem sendo pregada. Há uma terceira invasão da Babilônia no ano 586, onde se destrói tudo, se destrói toda Jerusalém, os muros, o templo, nada ficou. Nada ficou. A Bíblia também não traz menção de que Ezequiel tinha filhos. Provavelmente ele não tinha, apenas a sua esposa. Após ele ter sido levado para o cativeiro na Babilônia, lá no cativeiro, ele vai deixar de ser sacerdote e vai passar a ser um profeta. Porque Ezequiel tem um chamado de Deus maravilhoso. Deus se revela a Ezequiel de maneira maravilhosa. O livro de Ezequiel é um livro literário fantástico, porque ele é profético, mas ele é apocalíptico. Quando você lê o livro de Ezequiel, você vai ver na literatura que ele é profético, mas ele também fala do fim do tempo. Deus deu e revelou a Ezequiel coisas maravilhosas, fantásticas. Agora, lá no exílio, ele se torna um profeta que não vai pisar mais na terra de Judá. Quem fica em Judá é Jeremias. Por isso que Jeremias lamenta mais, chora mais. Ele está lá, ele está vendo. Ezequiel não. Ezequiel vê a destruição, profetiza a destruição, mas ele traz uma palavra de esperança. Após ter sido levado cativo, ele se estabeleceu junto ao rio, chamado Rio Quebar, que fica na vila de Tel Abib, perto de Nippur, na Babilônia.
Ezequiel morava na sua casa própria. Várias vezes você vai ver no texto que ele diz: a palavra do Senhor veio a mim, estando eu na minha casa. Muitos desses homens tiveram boas estadias, moravam junto aos rios. Olha o Salmo de número 137, junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos e chorávamos. Os babilônicos pediam: cante um louvor, cante uma música de sua terra. Como poderemos cantar se estamos longe de Jerusalém? Salmo 137 foi escrito nesse contexto. Ezequiel, filho de Buzi, de sacerdote, recebe o chamado para ser um profeta. Olha, e o chamado de Ezequiel foi Spielbergiano. Foi algo fantástico. Deus dá visões a ele, Deus traz a ele algo fantástico, sobrenatural. Do capítulo 1 até o capítulo de número 4, nós temos, até o capítulo de número 3, o chamado de Ezequiel. Profeta que vivia em sua casa, consultava os anciãos da sua época e trazia também uma palavra de esperança para o seu povo. É bem provável, então, que Ezequiel começou o seu ministério profético em torno aí de seus 25, 26, perto dos 30 anos. O livro de Ezequiel é um livro que trata da exaltação, fala da exaltação da glória de Deus. A expressão glória de Deus é repetida nos capítulos, nesse capítulo 36, mais de 10 vezes. A glória do Senhor. O livro de Ezequiel exalta a santidade de Deus. O livro apresenta como uma exposição pública e visceral do pecado de Israel. E como Deus trata isso. E como Deus requer a santidade. Deus é santo e deseja que o seu povo seja santo. O livro de Ezequiel exalta a soberania de Deus, Deus controlando as nações. Ele controla os babilônios, ele controla os moabitas, os edomitas, aqueles que estão no Egito, Deus controlando todas as coisas. O livro de Ezequiel exalta o evangelho de Cristo, porque nesse livro a gente encontra a promessa messiânica, a promessa do Senhor Jesus, do seu reino, do seu reinado, da sua humanidade, da sua história. Agora, um dos pontos altos do livro de Ezequiel é a apresentação de Deus como um insistente comunicador. Insiste em se comunicar. Deus descreve a situação do povo. Deus denuncia o pecado do povo. Deus declara o juízo dele. Deus distingue aqueles que serão culpados dos que não serão culpados. Deus determina qual vai ser a pena. Deus desperta no coração do povo a esperança. Esse é o Deus que Ezequiel nos apresenta. Então esse livro é um espetáculo. Nós deveríamos ler mais. Ele tem parábolas, visões apocalípticas, repetições, frases-chave, temas. Tudo isso permeia a estrutura do livro de Ezequiel. Agora, abra a tua Bíblia comigo. Ezequiel capítulo 6, versículo de número 7. Este é o texto-chave, o tema do livro de Ezequiel. Os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o... Essa expressão, eu sou o Senhor, ela é apresentada nos 48 capítulos do livro de Ezequiel 65 vezes. Deus está dizendo, eu sou o Senhor, eu que comando, eu sou o Deus da aliança, é eu que tenho toda a força e todo o poder, é eu que faço as coisas. Isso é nítido, e essa repetição é necessária para que Israel entendesse que Deus é o Senhor. 65 vezes. Agora, observe comigo, a expressão glória do Senhor, em todo o livro, aparece mais de 100 vezes. 100 vezes. Eu sou o Senhor,
a glória do Senhor. E a terceira expressão que mais aparece no livro de Ezequiel é a expressão filho do homem. E observe que todas as vezes que aparece filho do homem está em letra minúscula, está se referindo a Ezequiel, porque Deus deu tantas visões a Ezequiel, que para ele não se ensoberbecer, para ele não se orgulhar, Deus sempre dizia para ele: filho do homem, você é um pecador, não se esqueça disso. Eu sou o Senhor, a glória é do Senhor. Então isso permeia também o livro de Apocalipse. Agora, o livro de Ezequiel. Quando olhamos para o livro de Ezequiel, então nós temos capítulo 1, 2 e 3, chamado de Ezequiel. Que chamado maravilhoso! Deus chamando o seu profeta. Do versículo de número 4 até o versículo de número 24 tem um contexto. É a queda de Jerusalém. Lembra? A nação ficou unida no reinado de Salomão, 40 anos, Davi 40 anos, Salomão 40 anos. 120 anos que Israel ficou unido. 951 a.C., divisão. Roboão dividiu o reino. Reino do norte, reino do sul. Israel, norte, sul, Judá. Aí nós temos o período dos reis. Até que no ano 722, Deus extermina, traz o juízo sobre a nação de Israel, que teve 20 reis, nenhum buscou o Senhor. A Assíria vem e extermina Israel. Fica Judá. Mas Judá não se volta para o Senhor. E o que Israel tinha de mais importante para eles era a cidade de Jerusalém, aonde estava o templo. E é exatamente aí que Deus vai tratar com o povo de Judá. A destruição de Jerusalém e do templo. Do capítulo 4 até o capítulo de número 24, Ezequiel fala exatamente disso. Do capítulo de número 25 até o capítulo de número 32, a profecia muda. Não é mais para Jerusalém, ou para o povo que estava em Jerusalém, era para as nações que estavam na circunvizinhança, as nações que estavam aos redores. E se trata de 7 nações, que de alguma maneira fizeram mal para o povo de Deus. Cito elas: Edom, Tiro, Amon, Moabe, Filistia, Egito. Todas essas nações recebem uma profecia, uma sentença de que Deus vai tratar com elas. Agora, o livro muda exatamente do capítulo de número 33 para frente. Mas o auge do livro de Ezequiel não é o capítulo de número 37, que todos nós conhecemos como Vale dos Ossos Secos, que deveria ser pregado junto com o capítulo de número 36, porque o auge do livro é o capítulo de número 36, é a restauração do povo. Deus já tratou, o povo está no cativeiro, mas o que vai acontecer agora? Agora Deus vai se apresentar como Deus que restaura o seu povo, que mesmo quando ele passa por dias difíceis, por dificuldades, por problemas, há uma luz. Deus vai nos tirar de situações difíceis. Essa é a profecia. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos este tema: o Deus que restaura o seu povo. O Deus que restaura o seu povo. Em primeiro lugar, Deus mostra a decadência espiritual do povo dele. Observe comigo o versículo de número 16 até o versículo de número 25 do capítulo 36. A palavra do Senhor veio a Ezequiel, dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e suas ações. Olhe bem para mim, como está a sua vida espiritual? Deus, muitas vezes, Ele expõe o nosso pecado, a nossa vergonha, para tratar ela. E é isso que Deus está fazendo com a nação de Israel. Duas coisas ficam claras aqui. Primeiro, a nação de Israel contaminou a terra que Deus havia dado a eles. Deus profetizou a Abraão que daria a Abraão uma terra que emana leite
e mel. Essa terra é a terra onde Jerusalém está. E nesse momento é uma terra desolada. Não mana leite, não mana mel. Por quê? Por causa do pecado do povo. Começou com os líderes. O rei se esqueceu do Senhor. Os falsos profetas surgiram trazendo profecias que trazia só palavras boas para o rei. Só falava aquilo que o povo gostava de ouvir. Quando a liderança profana o nome do Senhor, eles estão pecando. Eles romperam a aliança com Deus, a terra que Deus deu a eles. Sabe o que eles fizeram com essa terra? Subiram nos montes mais altos de Jerusalém, de Israel, de Judá, e construíram altares a deuses estranhos. E não somente isso, começaram a sacrificar a esses deuses. E não somente isso, começaram a cultuar a esses deuses. E não somente a isso, eles começaram a sacrificar os seus próprios filhos a esses deuses pagãos. Deus vê o pecado do seu povo. Deus vê o pecado do seu povo. A liderança desobedeceu a lei. E observe que a nossa vida espiritual, ela não é algo repentino, não muda, você não vai para uma falência espiritual de um dia para o outro. É em doses homeopáticas, como Cantares de Salomão, usando a expressão que Salomão usou para falar sobre casamento, são as raposinhas. É de pouquinho em pouquinho, é uma mentirinha. É contar uma mentirinha, é um negócio que você vai ganhar um dinheiro, mas é só uma vez, é a corrupção. Tudo isso vai contaminando o nosso coração, a nossa alma, e vai destruindo a nossa vida espiritual, como aconteceu com esta nação. Agora, do capítulo 20, do versículo de número 20, até o versículo de número 23, o Senhor declara, através do profeta Ezequiel, que aquela nação profanou o nome do Senhor. Mas profanou o nome do Senhor aonde? O texto vai dizer, diante dos gentios. Deus levantou a nação de Israel para que essa nação fosse luz do mundo e sal da terra. Para que as outras nações olhassem para a nação de Israel e dissessem, nós queremos o Deus deles. O que eles estão fazendo é totalmente ao contrário. Eles estão profanando o nome do Senhor para os gentios. Quando Deus dispersou eles pelo mundo afora, mesmo assim, eles aderiram a outros deuses, eles profanaram o nome do Senhor, imitaram os pagãos em tudo. Esse texto é muito contemporâneo dos nossos dias. Será que nós, servos do Deus Altíssimo, não estamos definhando espiritualmente, porque estamos querendo ser igual ao mundo? Fazer o que as pessoas fazem? As pessoas que não amam o Senhor, afundados no pecado. Estou preparando uma mensagem para pregar para os jovens do nosso presbitério, e eu estava fazendo algumas pesquisas. Cerca de apenas 1 de 3 jovens que entra na faculdade, só um permanece fiel a Deus, os outros 2 se desviam. Os outros 2 se desviam. 70% dos jovens que estão dentro da igreja, eu só estou falando de jovens, mas imagina o todo, já tiveram alguma relação sexual. Como está a nossa vida espiritual? Por isso que Deus hoje está se apresentando a nós como Deus que restaura o seu povo. A decadência espiritual, blasfemaram o nome de Deus, e aqui o contexto é que aviltaram, rouparam, solaparam a glória do Senhor, e Deus não reparte a sua glória com ninguém. A glória é só dele.
Por isso que Ezequiel tem que mais de 100 vezes dizer: a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor. Pergunta que ecoa é: nossas atitudes têm glorificado ao Senhor? Tem glorificado ao Senhor? Eles profanaram a lei que foi dada a Moisés, a lei mosaica, a lei de Moisés, eles profanaram. Eles não guardavam o sábado, faziam sacrifícios de qualquer jeito, eles iam cultuar a Deus, e cultuavam de qualquer maneira. Ô gente boa, vamos filtrar o nosso coração aqui, vamos colocar uma câmera no nosso coração. Quantos de nós já viemos no culto? Em algum momento a gente não achou que a palavra estava muito boa, que o louvor não estava bem cantado, e a gente abriu o Instagram, o WhatsApp, aí deu uma olhada para ver se o nosso time está ganhando ou está perdendo. Ou isso só aconteceu comigo? Será que nós não estamos profanando o culto ao Senhor? Essa mensagem mexeu com o meu coração. Agora, Deus, Ele mostra o pecado do povo, mas Deus traz a restauração. O Deus que restaura o seu povo, em segundo lugar, purifica o seu povo. Do versículo de número 24 até o versículo de número 30, olha o que diz o versículo de número 24: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, olha a expressão que o profeta usa: aspergirei água sobre vós. Deus purifica o seu povo. De acordo com a lei mosaica, com a lei de Moisés, a cerimônia da purificação se dava da seguinte maneira: toda vez que você se tornava impuro, você tinha que se purificar. Você tinha que ir num rio de água corrente e ali se banhar, ou aspergir água sobre o seu corpo. Não é esta cerimônia que nos purifica. A água nos limpa hoje. Quando você toma um banho, a água limpa, mas não é desta água. Quando diz aspergir com água, está falando do sangue do Cordeiro para nós. Jesus já derramou o sangue dele na cruz, e esse sangue, ele é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Por isso, nessa noite, o Senhor não está interessado aonde você pecou, no que você pecou, mas no arrependimento que pode brotar no seu coração, e Ele lavar você, tirar suas vestes sujas, e te dar uma veste limpa para a glória do seu santo nome. Purificação. O Deus que restaura o seu povo é o Deus que purifica o seu povo. A ação de purificar é de Deus. Por isso que eu digo, nenhum pecado é maior do que o perdão de Deus. Tem jeito para você aí hoje, tem solução para você aí hoje. Você que está passando por um tempo difícil espiritualmente, vivendo longe do Senhor, que está até mesmo desviado dos caminhos do Senhor, tem jeito para você hoje. Porque o Deus da restauração está aqui, louvado seja o Senhor. O Deus que nos purifica, Ele também nos dá um novo coração. Olha o versículo de número 26. Dar-vos-ei coração novo. Coração novo, não é um coração mais de pedra. Ele vai tirar o coração de pedra. Características do coração novo e do coração de pedra. Filtra aí o seu coração e vê se o seu coração é de pedra ou é um coração novo. Coração de pedra, insensível à voz de Deus. Está empetenido, duro, soberbo, arrogante, crítico. Toda vez que a gente se distancia de Deus, repare isso, a gente se torna crítico. A gente vai se tornando amargo. Nada está bom. Tudo está ruim. A gente critica tudo. A gente chega na igreja reclamando e sai daqui reclamando mais ainda. Isso é sinal de frieza espiritual. Coração de pedra. Mas Deus diz que Ele é o Deus da restauração. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. E esse coração de carne, quais são as características dele? Primeiro, sensível à voz do Espírito Santo. É um coração que obedece à lei do Senhor.
É um coração que produz os frutos do Espírito: amor, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Seu coração é de carne ou de pedra? Ele nos dá um novo coração. Louvado seja o Senhor por isso. O próprio Senhor Jesus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Jesus não perguntou se o nosso coração está sujo. Jesus não perguntou se o nosso coração está quebrado, esmiuçado, está acabado. Não. Ele apenas diz: filho meu, dá-me o teu coração. Vem como estás. Pode vir. Me dá aqui o teu jugo. Pode me dar tudo que você tem, porque eu vou transformar a sua vida. Eu vou te dar um novo coração. E só Deus pode nos dar um novo coração. Homem não faz isso. Por isso que a purificação é ato exclusivo do Deus da restauração. E Deus está dizendo para aquele povo que Deus iria restaurá-los, purificando e dando a eles um novo coração. Mas não somente isso. O versículo de número 28, versículo de número 27, olha o que o Senhor diz: porei dentro de vós o meu Espírito. Pode ver que está com letra E maiúscula. Está falando do Espírito Santo de Deus. O meu Espírito, o Espírito que traz vida. Deus está dizendo que vai colocar dentro de nós um desejo de amar e obedecer a palavra do Senhor, que outrora você não tinha. Outrora você não tinha. Outrora era coração de pedra, agora é coração de carne. E não é só o coração, um novo coração, é o Espírito dentro de nós, para obedecer a palavra de Deus. Não só isso, olha o versículo de número 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso. Deus nos trazendo de volta para o seu aprisco. Deus nos trazendo de volta para Ele. É isso que Deus está falando. Observe que a profecia de Ezequiel não é uma profecia que fala de Israel num contexto humano. Mas aqui, Ezequiel já está falando de algo messiânico, escatológico. Ele já está falando do povo de Israel, o novo Israel, de todas as nações. Está falando de mim, está falando de você. Nós somos o Israel de Deus. Deus nos trouxe de volta para Ele, para Ele. É o Deus que renova conosco a sua aliança. Por isso que Ele é o Deus da aliança. Deus fará não somente isso conosco, mas Ele fará a terra florescer. Olha o versículo de número 29. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Que Deus está dizendo para a nação de Israel e para mim e para você, que o Deus que restaura o seu povo é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Olha essa pandemia, Deus cuidou de você, Deus supriu. Quando a Bíblia diz que Deus supre as nossas necessidades, não significa que Ele vai dar o que nós queremos, mas Ele vai dar o que nós precisamos. O que nós precisamos. Que o Deus da restauração encontre a vida hoje em nome de Jesus. Então, o Deus que restaura o seu povo, mostra a decadência espiritual do seu povo, purifica o seu povo. Em terceiro lugar, nós podemos usufruir das bênçãos da restauração. Das bênçãos da restauração. Observe comigo do versículo de número 31 até o versículo de número 38, mas quero ler o versículo de número 31 que diz: então vós lembrareis dos vossos maus caminhos e de vossos feitos, que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Quando Deus restaura o seu povo, purifica o seu povo, a primeira bênção que nós podemos ver é que o povo de Deus passa a ter aversão pelo pecado.
nós entendemos que o pecado não tem mais poder sobre nós. Podemos lutar contra o pecado, ainda não podemos parar de pecar, mas o pecado não tem poder para nos culpar, não tem poder mais sobre nós para nos dominar, e nós podemos resistir a Satanás. É isso que o texto diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando Deus nos restaura, nos dá aquele vigor espiritual, gera em nós essa bênção, aversão pelo pecado. Você não tem mais paixão por coisas que ofendem a santidade de Deus. Essa é a primeira bênção. Segunda bênção é a bênção da comunhão, porque é impossível ter comunhão com Deus vivendo em pecado. É impossível. Algumas pessoas chegam e dizem: pastor, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo. Uma certa feita, uma jovem chegou para mim e disse: Deus falou comigo, pastor. Eu falei: glória a Deus. Como está o seu namoro? Pastor, eu estou tendo relação sexual com meu namorado. E o que Deus falou com você? Ele falou que Ele vai me abençoar. Eu falei: não é Deus não, é o diabo que está falando com você. Primeiro conserta a sua vida. Primeiro larga, abandona o pecado. Nós estamos achando que Deus fala de qualquer maneira. Assim não. Nós só podemos usufruir da comunhão com Deus depois que nós formos purificados por Ele. Recebemos um novo coração. Temos o Espírito de Deus. Aí nós podemos usufruir da comunhão com Jesus. E essa comunhão é extraordinária. É você levantar pela manhã com a certeza que o Senhor Jesus está do seu lado, que Ele está ali e vai permanecer com você o dia todo. Terceira bênção da restauração, o versículo de número 37 diz: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Sabe qual é a terceira bênção da restauração? É a bênção da multiplicação. Aqueles que têm nojo do pecado, aversão pelo pecado, que experimentam de uma comunhão verdadeira com Deus, eles recebem a bênção da multiplicação. Pode observar isso. O Deus da restauração, Ele nos mostra onde estamos errando, nos purifica e oferece a nós essas três bênçãos: aversão pelo pecado, comunhão com Deus e a multiplicação. Eu quero concluir dizendo que o resultado de todas essas bênçãos é só um: o nome do Senhor será glorificado no meio do seu povo. Aí sim as pessoas vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso eles estão alegres. Podemos concluir fazendo um paralelo com a nossa vida cristã, como eu estou tentando fazer em todo o sermão, dizendo: Cristo nos lavou, Cristo nos deu um novo coração, colocou o Espírito Santo dentro de nós, e por causa disso temos repulsa pelo pecado e desfrutamos da comunhão de Deus e da comunhão com o meu irmão. Que o Deus da restauração encontre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Coloque a mão no seu coração e faça você a sua oração. Seja sincero. Fale com o Senhor. Fale com Deus, dizendo: Senhor, restaura a minha vida espiritual. Senhor, restaura meu casamento. Restaura, Senhor. O casamento precisa de restauração. Restaura a minha vida financeira, Senhor. Está acabada, está destruída. O Senhor me ajuda. Restaura a minha vida espiritual, Deus. Olha, eu vivia um amor, o primeiro amor me abandonou, Senhor. Restaura hoje. Restaura hoje o meu chamado, o meu ministério. Me dá uma nova chance, Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, visita o teu povo nessa noite com poder e glória. Tu és o Deus da restauração, o Senhor que restaura o seu povo. O Senhor nos revela aonde estamos errando,
para nos purificar, nos tratar e dar a nós bênçãos espirituais sem medidas. Fala com o seu povo hoje, Deus. Ministra, Senhor, cura, abençoa, livra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Continue orando a Deus. Faça a sua oração enquanto louvamos ao Senhor.